Olá! Nesta aula eu vou resolver a lista de exercícios número 1. Primeiro, eu gostaria que vocês tentassem resolvê-la sozinhos. Entendam bem as dificuldades que forem surgindo. E depois assistam à resolução. Na resolução, vou utilizar várias funções que foram apresentadas na última aula. Além disso, também vou ampliar o vocabulário de vocês, incluindo novas funções. Bem, incluir algumas etapas iniciais. A primeira é, crie uma pasta na raiz C, que é o disco local de vocês, chamada de curso UFRRJ. B, salve os arquivos base_ações.csv, o base_acionistas.rds e o dados originais 2.csv nesta pasta. No software R, carregue o pacote Tidyverse, altere a pasta de trabalho para curso UFRRJ. Vamos para o R. Pode ser que a tela do meu R esteja um pouco diferente da de vocês. O que eu fiz? Cliquei no Workspace, Panes, e marquei a opção Console on Right, ou seja, retirei o console que estava aqui na parte de baixo e coloquei do lado direito da tela. As demais janelas eu minimizei. Dessa forma, eu ganho espaço para visualizar os resultados dos códigos. Na linha 1 do meu script, está comentado o código install.package tidyverse, para lembrá-los que devem instalar este pacote. Use o atalho Ctrl+Shift+C para comentar uma linha de código e para retirar o comentário também Ctrl+Shift+C. Observe o que acontece na minha tela. Na linha 3 está o código Library Tidyverse. O objetivo é trazer para a área de trabalho do R todas aquelas funções que nós vamos utilizar. Pressione Ctrl Enter para executar. Observe do lado direito no meu console que todos os pacotes foram carregados, inclusive aquelas mensagens de conflito, conforme eu comentei na última aula. Na linha 5 está a linha de código para direcionar o R para esta pasta de trabalho onde nós salvamos os arquivos. Execute-a também. Vamos para o Word para poder ler a lista de exercícios. Questão número 1. Importe o arquivo base_ações.csv para um objeto chamado df. Letra A. Quantas linhas e colunas existem nesta base de dados? Vamos para o R. Bem, resolvi a questão 1 usando dois pacotes distintos, o RBase e o Tidyverse. A primeira etapa é descobrir se o separador dentro do arquivo CSV é o ponto e vírgula ou apenas a vírgula. Então, conforme o professor Diógenes já passou para vocês, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e depois escolha a opção Abrir com. Como pode ser verificado, esta base de dados usa o ponto e vírgula como separador dentro da base de dados. Portanto, devemos usar a função read.csv2 do pacote rdase ou o read_csv2 do pacote readr, que pertence ao Tidyverse. Usando a função read.csv2, que chamei de primeira maneira, aqui, na linha 14, o código df recebe, que é o sinal de atribuição, read.csv
2 e o nome da base de dados. Vamos executar esta linha. Bem, não apareceu nenhuma mensagem de erro. Na linha 16, uso a função readdf para exibir as 6 primeiras linhas da minha base de dados. Bem, parece que está tudo correto. Mesmo que não esteja muito organizado e legível, parece que a importação ocorreu tudo bem. Na linha 17, uso a função taildf, que é para exibir as últimas 6 linhas da base de dados. Bem, tem várias linhas em que existem not available, mas também parece que a importação ocorreu tudo bem. Vou pressionar Ctrl L para limpar a minha tela. Para exibir todas as variáveis, podemos usar duas funções, a str ou a glimpse, a nossa velha conhecida. Na linha 20, o código strdf será executado. Observe no console a variável receita underline serve underline 3m. Ela é do tipo numérica e tem um conjunto de valores no seu conteúdo. Não ficou muito bonito o que ela está mostrando para a gente. Então, vamos a glimpse, na linha 21. Bem mais organizado e bem mais legível para a gente. Observe que várias variáveis são do tipo double. Continuar subindo, tudo double. A variável data do último balanço foi classificada como caractere. E a variável data da última cotação também foi classificada como caractere. Nas linhas 24 e 25, usei a função s.date para converter essas duas variáveis em variáveis do tipo date. Na linha 24, o código df-cifrão data última cotação seleciona apenas a variável data da última cotação. O sinal de atribuição, e dentro da função s.date, o argumento de entrada df-cifrão data da última cotação. Eu estou sobrescrevendo as variáveis na base de dados. O mesmo ocorre na linha 25, mas com a variável data do último balanço. Executando essas funções e exibindo o resultado na linha 27, podemos analisar novamente no console os resultados dessas duas variáveis. Observe que a variável data do último balanço agora está como tipo date. A mesma coisa aconteceu com a variável data da última cotação, que também é date. As demais variáveis estão todas corretas. Vamos limpar o console com Ctrl L. Na linha 31, temos o objeto df recebendo a linha de código read_csv2 e a base de dados, que se chama base_ações.csv. Vamos executar. Ele me deu algumas mensagens. Bem, a importação já trouxe algumas informações para a gente. Primeiro é que ele está dizendo que está usando a vírgula como decimal e o ponto como marcador de milhar. E ainda ele me dá uma sugestão, que eu poderia usar o read_delim para ter um controle maior sobre esses detalhes. Ele também me diz que usou ponto e vírgula, conforme nós vimos no bloco de notas. Ele também diz que 5 variáveis foram classificadas como caractere
57 variáveis como double e 2 variáveis como date. Exibindo o resultado na linha 33 com a função glimpse, podemos ver que as variáveis date, conforme ele já havia nos informado, e a variável data da última cotação foram classificadas como do tipo data. As demais variáveis ele também classificou corretamente como double. E as variáveis papel até subsetor foram classificadas como caractere. Observe que com a read_csv2 não foi necessário converter as duas variáveis em date. Ele automaticamente reconheceu. Vamos resolver a questão número 2. Importe o arquivo base_acionistas.rds para o objeto chamado df2. Letra A. Quantas linhas e colunas existem nesta base de dados? Bem, resolvi a questão 2 usando dois pacotes distintos também, o do RBase e o do Tidyverse. Neste caso, não há necessidade de abrir o arquivo no bloco de notas para descobrir o separador, porque a extensão é clara, é do tipo RDS. Vamos limpar a tela com Ctrl L. Na questão 2, vou resolver essa questão usando primeiramente o read_rds do pacote Tidyverse, ou melhor, do pacote readr, e usando a função read_rds maiúsculo do pacote RBase. Então, na linha 39, vou executar esse código, nenhuma mensagem de erro, felizmente, e vou exibir o seu conteúdo na linha 41. Temos 5.338 linhas e 3 colunas. A primeira coluna, ou melhor, a primeira variável é o papel, que é o nome da ação que está sendo negociada. Na segunda coluna estão os nomes dos acionistas. E na terceira coluna está o percentual que um determinado acionista tem de um determinado papel negociado na bolsa. A segunda maneira, usando a função read com o RDS maiúsculo, que chamei de segunda maneira. Então, na linha 44, executando ela, nenhuma mensagem de erro, e exibindo o seu conteúdo, também não aconteceu nada de anormal. Em ambos os casos, ele respeitou o ponto como marcador de decimal e texto como caractere.